Pessoal, esse vídeo é focado então no metabolismo, que é aí o objetivo maior desse canal, é explicar o que é o tal do metabolismo. Para ser bem objetivo, o metabolismo é composto por vias metabólicas ou reações mediadas por enzimas, onde eu tenho ali um caminho percorrido por uma molécula ou um íon. Então, o metabolismo já dá para ver por esse conceito que não é apenas o metabolismo esse associado a dietas, a emagrecimento, exercícios e coisa do tipo. Já vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Essas vias metabólicas, que são caminhos químicos, então, são reações químicas que podem ser mediadas por enzimas ou não, quando a reação ocorre de maneira espontânea. Então, reação química mediada por enzima geralmente vai ser uma reação mais rápida, porque a enzima faz isso, ela acelera a reação. As enzimas da digestão, né, que aceleram a nossa digestão dos alimentos, não teria como a gente se nutrir adequadamente se não houvesse enzimas para isso. Então, tem todo o trato gastrointestinal trabalhando com o objetivo de aumentar a eficiência de nutrientes, né, aumentar o acesso aos nutrientes. Então, as enzimas presentes ali aceleram aquela reação, agindo de maneira específica sobre os substratos. Então, para ser bem repetido até, né? Mas as enzimas agem sobre moléculas que são os seus substratos de maneira específica. E essas enzimas podem ser reguladas. Sobre a regulação de enzimas já tem vídeo no canal, então eu vou recomendar ele depois. E não precisa falar agora, mas esse conjunto mostra que se as vias metabólicas são compostas por enzimas, na grande maioria, essas enzimas podem ser reguladas, aceleram a reação, agem de maneira específica. Então, tudo isso são atributos também da via metabólica. Uma via metabólica é específica para uma molécula, ou para um íon, ou para outro tipo de agente. Eu tenho uma via metabólica para a glicose, uma via metabólica para um toxicante, por exemplo, e por aí vai. Falando nisso, o metabolismo, então, não é apenas algo relacionado àquilo que a gente come e usa num exercício e por aí vai. Eu posso falar em metabolismo de íons, o metabolismo do cálcio, o metabolismo do ferro, como exemplo. Posso falar também no metabolismo de xenobióticos. Esses xenobióticos são moléculas estranhas ao organismo. Então eu venho a ter acesso a elas, por exemplo, comendo uma salada ou tomando um medicamento. São moléculas que eu não produzo no organismo, que vêm dali, e elas são tratadas, principalmente no fígado, como potencialmente tóxicas. Não é que sejam tóxicas, mas o organismo não as conhece porque não são produzidas por ele. Então isso requer um metabolismo. Esse metabolismo daquilo que é estranho ao organismo é o metabolismo de xenobióticos. Então, repetindo, comer salada faz mal? Não, de maneira nenhuma. Só que aquelas moléculas dali, por exemplo, resveratrol, né? Eu tenho isso aí na uva, principalmente. Então, quando eu comer uva, eu trato o resveratrol como um xenobiótico. E às vezes é justamente esse tratamento que o organismo dá para aquela molécula estranha que traz o benefício para nós. Então, claro que isso depende da concentração, do tempo de exposição, né? Há suplementações que são tóxicas, que geram efeitos nocivos ao organismo. E aí, porque eu saturei, por exemplo, uma via do metabolismo daquele xenobiótico e agora eu estou intoxicado por ele. Não falando no resveratrol, né? Aí são vários os suplementos, até alguns de moléculas que são produzidas pelo organismo, e eu ingerindo aquilo, eu vou ter um problema. Então é só para lembrar disso. O metabolismo de substratos energéticos é o mais falado. Então, pode ser metabolismo de íons, de xenobióticos, e esse que é o mais famoso. Esse aqui é o popstar aí do metabolismo, porque as pessoas usam muito mudar uma dieta para ter com um objetivo, fazer um exercício com outro objetivo, ou mesmo de mudança de dieta, né? Como é o caso do emagrecimento, tão buscado aí por tanta gente, e que apresenta um bom número de riscos também. Então, metabolismo energético, nesse tipo de metabolismo, eu vou falar em transferência e conservação de energia. Transferência de onde? Dos alimentos que eu ingiro.
Então eu me alimento de algo que tem um valor energético e eu devo transferir essa energia e conservar. E eu consigo fazer isso produzindo o ATP. ATP é aquela molécula bem famosa, né, que aparece aí até na linguagem popular às vezes, e esse ATP é uma moeda de troca energética para eu executar depois diferentes ações no organismo. No metabolismo energético eu também falo na produção e na mobilização de reservas. Então eu gero uma reserva quando eu me alimento, como essa que aparece no tecido adiposo, né, na forma de triglicerídeo, que fica armazenado ali. Glicogênio, que fica armazenado no fígado e armazenado também nos músculos. Então são reservas para usar num momento de mobilização. Então eu mobilizo a reserva no catabolismo, né, se fala nisso também, para manter o resto do organismo funcionando. Então eu reservo para usar depois. Isso é um dos grandes focos do estudo do metabolismo energético, ou metabolismo de substratos energéticos, como eu coloquei ali em cima. Então, dessa página aqui fica o seguinte: metabolismo não é uma coisa só, são várias. Posso falar no metabolismo de um fármaco, como eu disse aqui em cima, só repetindo isso, porque, né, é o que ocorre de fato. Quando eu falar em metabolismo energético, aí eu estou lidando com isso. Isso aqui é mantido na saúde e é perdido na doença. Né? Quando eu tenho diabetes e eu não produzo insulina, por exemplo, eu tenho um descontrole bastante impactante do metabolismo de carboidratos, mas não só deles. Algumas coisas serão consequência e outros serão efeitos diretos da deficiência em insulina. Então, só para citar exemplo, né, de coisas que eu até já comentei aqui no canal, ou vou voltar ainda a falar nisso de outro jeito. O metabolismo energético é dividido em anabolismo e catabolismo. Aqui às vezes dá uma confusão, assim, mas dá para simplificar usando como exemplo os hormônios que medeiam isso. Anabolismo é geralmente visto como construção, né? A construção ou a produção de algo. Produzir proteínas, produzir o glicogênio, produzir lipídios. Esses feitos são geralmente induzidos por hormônios, como a insulina, que é um importante hormônio anabólico. Ele é liberado quando a gente ingere carboidratos numa certa medida, e o famoso GH, hormônio do crescimento, que é um importante estímulo para a síntese de proteínas. Né? Então, o anabolismo geralmente tem esses dois hormônios como exemplos. Sendo que o GH ainda não é apenas anabólico, né? Ele age, por exemplo, estimulando quebra de lipídios na lipólise. Isso ocorre lá no tecido adiposo, e aí é um feito mais catabólico, mas tu mobiliza aquele lipídio para usar no músculo e aquela energia do lipídio é usada na síntese de proteína. Lipídio não é transformado em proteína. Ele é um combustível e eu uso aquela energia oriunda dali para fazer a proteína. Mas isso não é assim tão simples. Parece, mas não é. No catabolismo, eu tenho hormônios como glucagon, adrenalina e cortisol. Esses hormônios, em conjunto, são chamados de contrarregulatórios da insulina. Então, eles atrapalham, entre aspas, o efeito da insulina. São liberados no jejum, como o glucagon, dependendo da adrenalina. Um jejum com hipoglicemia leva à liberação de adrenalina. A adrenalina também é um hormônio liberado em fase aguda de estresse e também em situações de euforia, né, que não tem nada a ver com estresse, mas deve ser citado. E o cortisol aparece em estresse crônico, geralmente, né, algo psicológico, algo que tem uma duração mais prolongada. Então, esses três hormônios são mediadores do catabolismo. Por quê? O glucagon estimula a quebra do glicogênio, por exemplo, armazenado no fígado e não age no músculo. Então, o glucagon estimula a quebra do glicogênio no fígado e esse glicogênio, quando quebrado, gera a glicose. A glicose sai do fígado para a circulação e ajuda na manutenção de vários tipos celulares que usam glicose como combustível. Citando como exemplo, porque já foi tratado aqui no canal também, as células vermelhas do sangue e os neurônios. A adrenalina também age como um hormônio de indução de quebra do glicogênio. Ambos estimulam
a lipólise, que é a quebra de triglicerídeo no tecido adiposo, com liberação de ácido graxo e também distribuição desse ácido graxo como combustível para uma série de tecidos e órgãos usarem. O cortisol é a mesma coisa, só que o cortisol é muito forte. Um dos efeitos mais marcantes dele é a indução de proteólise, é a quebra de proteína, né? Então eu quebro mais proteínas na presença do cortisol e isso pode acontecer no músculo também. Tanto que quando o cortisol é usado como medicamento, aí aparece cortisona e derivados, não deve ser usado por muito tempo, porque ele pode acabar prejudicando o funcionamento cardíaco, inclusive. Esses estados de anabolismo e catabolismo, eles geralmente aparecem em um contexto, claro que mediado por aquele grupo de hormônios, né, numa dose ou outra, e esse contexto geralmente envolve estado alimentado e jejum. Então isso aqui é para falar do metabolismo energético. Tá? E esse metabolismo energético, eu tenho um estado alimentado que é seguido do jejum. Aí o estado alimentado vai depender muito. É uma dieta equilibrada ou balanceada? O que é isso aqui? É o meu jeito de dizer que tem carboidrato, lipídio e proteína na dieta. Se essa dieta é pobre em carboidrato, já não se tem o efeito da insulina como eu teria se eu venho ingerir carboidrato. Carboidrato é o grande indutor da secreção de insulina e não aminoácidos nem lipídios. Existem aminoácidos que induzem a liberação da insulina, mas é em menor grau quando comparado com carboidratos. Então eu tenho assim, que tipo de dieta foi usada? Aí eu vou ter um estado anabólico, de fato, completo, ou catabólico mantido, como eu já tratei também aqui da dieta hiperproteica. Então parece meio confuso, mas é que tem que olhar para o tipo de hormônio que apareceu para dizer que aquele estado alimentado é realmente de anabolismo. Então não é uma coisa só, eu me alimentei e eu entrei em anabolismo. É qual hormônio que aparece sinalizando isso. Então, claro que se tiverem dúvidas, por favor, deixem aí, sabe? Isso ajuda a melhorar a conversa. O jejum é um momento metabólico famoso aí de catabolismo, né? Então eu tenho catabolismo, mobilização de reserva. Mobilizo, eu uso aquela reserva, eu quebro ela para manter meu organismo. Sobre acelerar metabolismo, isso aqui é falado há muito tempo, né? Não é de agora. As pessoas se preocupam às vezes em como acelerar o metabolismo. Bom, acelerar o metabolismo tu pode por qualquer exercício físico que faça, ou mesmo durante o teu trabalho, caminhando demais ou fazendo algum esforço, isso já é acelerar o metabolismo ou pelo menos mantê-lo. Isso aqui é mobilizar reservas e produzir ATP mais rápido porque tem uma demanda maior. Se eu sair pulando por dentro de casa, eu vou acelerar meu metabolismo também. Mas isso tem riscos quando começa a vir aquela instrução, faça isso desse jeito, faça isso daquele outro. Não tem dieta perfeita, nem exercício perfeito para todo mundo. Cada um tem um corpo. Então eu sempre lembro que acelerar o metabolismo, o que é isso? É entrar em catabolismo e esse catabolismo ser mais rápido. Catabolismo, mobilização de reserva. Quando mobiliza a reserva, se lida com subprodutos também. Um dos riscos é aumentar a liberação de amônia na circulação. Porque imagina assim, mas isso é muito difícil de acontecer em indivíduo saudável. É, de fato. Mas com uma doença hepática no início ou que já tenha sido detectada, aí não é tão difícil assim. Porque a amônia, esse NH3 que está aqui, é transformada em ureia no fígado. Se eu tiver em desenvolvimento uma doença hepática, quando eu acelerar o metabolismo, eu posso me sobrepor isso à função dele. Posso sobrecarregar esse fígado mais cedo do que o fígado de alguém que está saudável. Então, acelerar o metabolismo é melhor buscar orientação clínica, né? Não tem só uma área tratando disso, tem mais. Solicitar exames para saber ali da sua saúde hepática, saúde renal e mais, né? Cardiorrespiratória também, para ver que tipo de exercício é o melhor para a sua condição e não porque viu alguém falar. Então esse é o grande objetivo aqui desse canal, é tirar um pouco as nuvens da frente do caminho. Tem muita coisa sendo dita que não apresenta, como é que eu posso dizer isso, segurança para a saúde.
Então, quer acelerar o metabolismo significa que quer entrar em catabolismo, quer quebrar a reserva. Tem algum risco? Tem. É para todo mundo? Não, não é. Mas você tem que conhecer seu corpo para daí saber se isso é um risco ou não para o seu caso. Deixem seus comentários com dúvidas, porque o que é metabolismo dá sim o que falar e é tranquilo responder sobre isso. E eu fico aí pronto para ajudar vocês na medida do possível, tá? Porque eu atendo aqui e mais outras coisas que eu faço. Muito obrigado, então, e vamos em frente.